me chamo Jamile Gomes, sou graduanda do curso de Licenciatura em História do Polo UAB Itapipoca pela instituição UES, Universidade Estadual do Ceará. Neste vídeo abordaremos como tema o governo e o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A gente espera muito que vocês gostem, então vamos lá. Como se deu a eleição entre Lula e Collor e como a Globo influenciou na candidatura de Collor. Então, gente, o governo de Fernando Collor de Mello ficou registrado na história por ter sido o primeiro eleito pós-ditadura militar no ano de 1990. Collor ele foi eleito em meio a uma disputa que continha mais de 20 candidatos, inclusive o candidato Lula. No primeiro turno, houve uma disputa bastante acirrada, com nomes bastante influentes na política, como Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Luiz Inácio Lula da Silva e dentre outros. Collor ele era pouco conhecido nesse mundo da política, mas como vinha de uma família tradicional, de pessoas engajadas nesse mundo da política, por ser jovem, ter uma boa aparência e por suas propostas políticas, então ele acabou que indo para o segundo turno, junto com o candidato Lula e deixando para trás todos os outros candidatos. Collor e Lula tinham propostas para o país totalmente diferentes. Propostas essas na área da economia, onde Collor ele defendia o neoliberalismo e Lula ele adotou a retórica economia do velho movimento democrático brasileiro. A população naquela época estava amedrontada, estava com bastante medo do país ser governado por um partido de esquerda, pois tinha acabado de sair de uma ditadura militar, estava passando por uma guerra fria e com isso Collor que acabou que atraindo cada vez mais pessoas para o seu lado. Inclusive ele tinha o apoio da imprensa, pois ele já era bastante conhecido no estado de Alagoas como caçador de marajás, ou seja, pelo seu discurso no combate à corrupção. Mesmo que ele não tivesse assim uma proposta muito clara. Ele também tinha o total apoio da Rede Globo, no qual chegou a fazer campanhas políticas para ele e até mesmo a editar e a fraudar seu último debate contra o candidato Lula em rede nacional. O diretor da Globo confirmou essa edição. Essa edição ela tinha o objetivo de parecer que o candidato Collor tinha sempre a melhor resposta, era mais inteligente, deixando Lula totalmente no vácuo. Naquele período, como os debates ocorriam na madrugada, e muitas pessoas chegavam a não assistir o debate inteiro, ou então nem assistia, deixava para assistir os melhores momentos no dia seguinte no Jornal Nacional, então isso que acabava que facilitando para essa manipulação. E esse foi o estopim essencial para a vitória de Collor. Além do mais, ele tinha assim uma aparência atlética, aparecia sempre na TV pousando em jet skis, em iates. Ele fazia o maior sucesso com as meninas, por ser gatinho. Ele tinha todo aquele ar de modernidade, com propostas sempre de que queria reformas para um Brasil novo. Isso que acabou facilitando cada vez mais para sua vitória e para ganhar a população. Olá pessoal, eu me chamo Rocélia, sou graduanda do curso Licenciatura em História do Polo UAB de Itapipoca e vou dar continuidade ao nosso assunto, que é o governo e o impeachment de Fernando Collor de Mello. Sobre a sua vitória.
sabemos, né, que Collor vence as eleições de 1989 e toma posse em 15 de março de 1990. Como Collor teve total apoio da imprensa, né, ficou muito fácil sua vitória. Ele acabou vencendo no segundo turno, com 53% dos votos contra 47% do Lula. Esse segundo turno foi representado por ele, Fernando Collor de Mello, do partido PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT. Esse processo foi muito acirrado. Como já citado, o Collor não era muito conhecido no país, mas ele já era bastante conhecido, né, no seu estado de Alagoas. E suas ideias eram realmente muito boas e representavam bastante o empresariado, os empresários, né? Collor faz um discurso voltado para o neoliberalismo, ainda que o neoliberalismo não tenha sido concretizado no seu governo, né? Mas mesmo com o seu discurso voltado para o empresariado, ele consegue atrair muito o povo. Ele dizendo ele que iria gerar muitos empregos, pois iria investir na privatização e com isso ele tinha a certeza que realmente iria gerar muitos empregos para o país. Com a sua vitória, assim que assumiu, já no dia 16 de março do mesmo ano, Collor anuncia o seu plano econômico, o Plano Collor. Esse plano econômico visava conter a hiperinflação que o Brasil estava vivendo no momento. Então, a economia do Brasil estava realmente indo muito mal. E a forma que Fernando Collor via era investir na privatização. Nesse período, realmente, ele privatizou muitas empresas, né? Houve também o congelamento dos preços dos produtos para tentar conter a hiperinflação, né? Houve, né, sem falar também num congelamento do salário, houve também a troca da moeda, tudo isso para tentar barrar a hiperinflação. Na verdade, foram inúmeras tentativas para tentar elevar a economia do país, porém não dava certo. Os empresários, né, as próprias empresas que apoiavam Collor estavam desistindo e as empresas estavam fechando as portas, né? Assim, no caso, desistindo mesmo, pois estavam se sentindo traídas pelo governo e nenhuma estava tendo o retorno pelo apoio que haviam depositado ao governo. Olá, meu nome é José Vinícius. Vou dar continuidade agora no assunto, trabalhando agora a temática sobre o impeachment, né? Que foi esse processo de afastamento do então presidente Fernando Collor. Isso se dá por um governo que até então estava causando satisfação na população e principalmente com uma oposição muito forte, principalmente dos partidos que representavam o centro-esquerda, né? E aqueles planos que durante o governo Collor estava tentando executar não estavam funcionando e sofria bastante crítica. As promessas que ele tinha feito, eles não estavam sendo cumpridas, a inflação estava aumentando, vivia nessa instabilidade e tudo isso culminou em uma insatisfação muito grande, tanto da população quanto na maior parte das pessoas que formavam, dos partidos que formavam o centro-esquerda, né? E até então não havia um fator crucial para um movimento mais forte contra ou pró-impeachment, né? Então, com a acusação do irmão dele
contra o então presidente, uma acusação de corrupção, né, envolvendo PC Farias, né, que era até então que foi tesoureiro na campanha de Collor. Isso vai fazer com que haja um movimento, né, e que os partidos eles se mobilizam e fazem com que, indireta ou diretamente, haja uma mobilização contra o Collor, né, justamente por essa insatisfação, por uma série de desastres de medidas que foram tomadas pelo mesmo. Uma característica importante nesse período é o movimento em massa, né, da população, o que demonstra que não só a política, as articulações políticas e os partidos políticos estavam insatisfeitos, mas como a população também. E esse movimento em massa vai ficar bem marcante nesse período, principalmente por movimentos estudantis, principalmente os caras pintados, né, que eles pintavam o rosto de verde e amarelo e iam às ruas protestar contra o Fernando Collor. Isso foi um movimento marcado como Fora Collor, né? Além disso, aumenta-se quando a CPMI aprova, né, o relatório final, né, afirmando que havia, né, indícios de que o então presidente tinha cometido crime de responsabilidade, né? E no dia 29 de setembro de 1991, por 441 votos favoráveis, decreta o afastamento provisório do então presidente, né? Retira ele da presidência provisoriamente, né? E isso ficou outra parte marcante, que centenas de milhares de pessoas assistiam à votação, né? Por telões espalhados, né, por dezenas de praças públicas, né? E por 76 votos a 3, o Senado condena Fernando Collor de Mello, né? Ele perde o cargo de presidente da República e declara ele inabilitado por exercer qualquer função pública, né, por 8 anos. Algo que é determinado na Constituição de 1988, né? Após a destituição, né, do Fernando Collor de Mello, o então vice-presidente Itamar Franco, ele assume a presidência do Brasil e termina o mandato em 1º de janeiro de 1995. E isso dá fim a esse cenário conturbado do governo Collor de Mello, né? Com esses movimentos, com o Senado aprovando, né? E assim termina esse governo e o impeachment. Olá, eu sou a Helenice Souza e vim falar sobre o ex-presidente do Brasil, Fernando Afonso Collor de Mello. Bom, Fernando Afonso Collor de Mello, ele foi presidente do Brasil entre 1990 a 1992. Ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular, depois de 20 anos de regime militar aqui no Brasil. E aí, durante o governo dele, ele resolveu criar um plano, que foi o plano de choque. Ele bloqueou a poupança dos brasileiros, entre também outras medidas econômicas e burocráticas que foram aqui citadas, para reduzir a inflação e incentivar, né, o livre mercado. Houve muitas acusações de corrupção e em 1992 levaram, né, o Congresso a afastá-lo. E lá em setembro de 1992, no dia 29, a Câmara ela autorizou a abertura do processo de impeachment, que o colega Vinícius falou. E em 29 de dezembro, o presidente Collor de Mello ele encaminhou sua renúncia diante da ameaça, né, de condenação. E ele foi substituído pelo presidente Itamar Franco e também foi proibido de ocupar cargos públicos durante 8 anos.
Assim, ele iniciou a sua vida política lá em Alagoas e ele foi nomeado prefeito de Maceió e também eleito governador do estado. Olha só. E em 1986, ele ficou conhecido pela caça aos marajás contra os funcionários públicos com altos salários.